Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu, professor Israel, estou aqui para falar com vocês a respeito da prova do vestibular da Santa Casa na parte de conhecimentos gerais, né? Prova de múltipla escolha, né? Questões de múltipla escolha. E como se espera de uma prova de conhecimentos gerais, ela abrange um pouco mais os conceitos da química, de forma às vezes um pouco mais superficial, é bem verdade, mas bastante competente. Tivemos uma prova muito bem elaborada, uma prova muito bem feita, nenhum furo na prova, nenhuma aberração, como de vez em quando pode acontecer em algumas provas. Essa prova está irretocável, muito bem feita. Muito bem, vou comentar rapidamente, questão por questão, sem me aprofundar demais. A questão 51, uma questão que trabalhou muito boa essa questão, a gente até classificou como uma questão já de nível difícil, né? Ela exigia do candidato a conexão de diversos dados, né? Por exemplo, a obtenção da massa molar do metal em questão, e a partir do momento que se descobria a massa molar, a pessoa, o candidato ou a candidata, tinha que ter a presença de espírito de buscar na tabela periódica de que elemento químico estaríamos falando, né? E a partir daí, e dos dados de densidade, conseguir chegar na massa desse elemento químico e chegar na alternativa correta. Uma questão trabalhosa, bastante trabalhosa e muito bem feita, muito bem elaborada, ok? A questão 52 é uma questão tranquila, a que a gente acredita que é uma questão que não deve ter gerado grande problema, a questão de geometria molecular clássica, né, com substâncias de uso comum, né, o tetracloreto de carbono, a amônia e o sulfeto de hidrogênio, substâncias de geometria bastante conhecida, bastante trabalhada em sala de aula. A gente acredita que todo mundo deve ter tido uma certa facilidade para resolver essa questão, tá? Questão 53, entrando na parte de eletroquímica, era exigido aqui do candidato, da candidata, saber quem ia oxidar, quem ia reduzir, montar uma pilha eletroquímica e fazer a associação em série dessas pilhas para calcular a DDP, né? Uma vez calculada a DDP, tinha que se olhar na tabela para descobrir qual equipamento estaria trabalhando no seu limite, ok? Uma questão bacana, bem clássica de eletroquímica também, não é de grande dificuldade, mas uma questão bem feita. Questão 54, trabalhava com porcentagem massa, né? Concentração de soluções, uma questão média em termos de dificuldade também, mas exigia sim um pouquinho de trabalho, algumas continhas. A questão 55, uma questão clássica de deslocamento de equilíbrio, envolvendo aí o princípio de Le Chatelier, tranquila, né? Era basicamente necessário aqui identificar que se tratava de uma reação exotérmica e, consequentemente, diminuição de temperatura favoreceria o sentido exotérmico e também a adição de hidrogênio para favorecer no sentido direto. Questão 56, questão tranquila, né, de química orgânica, com um comentário. É interessante porque a banca pediu em 1 o nome do grupo funcional, em 2 o nome da função orgânica. Tem que tomar cuidado para em 1 não responder amida. A função orgânica presente em torno ali do círculo 1 é a função amida, mas o nome do grupo funcional, a gente fala isso bastante em aula, é carbonila, ok? E no 2, de fato, era a função orgânica, a função amina. Questão 57, uma questão clássica de esterificação. Basicamente é dado um éster, tem que se chegar nos precursores desse éster. Dá para se pensar na hidrólise do éster, né? Se pensar na hidrólise, você chega facilmente nos precursores do éster, uma questão bem tranquila. Questão 58, um verdadeiro clássico da química, porque ele trabalha aqui com a adição parcial de cloro ao acetileno, formando, né, 2 isômeros espaciais geométricos, que o povo gosta de chamar de isômeros cis-trans, né? O termo correto, isomeria espacial geométrica. E cobrando aqui as propriedades físicas desses 2 isômeros, né? O cis de cloreteno com uma polaridade muito mais acentuada do que o trans de cloreteno. E essa diferença de polaridade ela vai influenciar nas temperaturas de ebulição, por exemplo, e na solubilidade em alguns solventes, por exemplo, em água. Então essa questão cobrava exatamente esse conceito, que é um verdadeiro clássico, tá? Inclusive esse exemplo descrito no nosso material com riqueza de detalhes, tá ok? A questão 59, uma questão que é de termoquímica, mas é aquela parte mais fundamental da termoquímica em que exige-se, essencialmente, conseguir estabelecer as relações de proporcionalidade da energia envolvida numa reação para diferentes reagentes e produtos. Tá? Uma questão, acredito eu, bastante tranquila. E a questão 60, uma outra questão que a gente considerou difícil, de alta dificuldade. Por quê? Porque exigia interpretação de gráfico, exigia o conhecimento do processo de recristalização e conhecimentos bastante sólidos da parte de solubilidade. Ok? Uma questão muito bem feita, muito bem elaborada. De um modo geral, gente, a gente ficou muito feliz com essa prova da Santa Casa. E feliz no sentido de ser uma prova que cobrou de maneira irretocável os conceitos mais importantes aí da química, alguns dos conceitos mais importantes da química,
Como de praxe, a gente espera que vocês tenham tido o melhor desempenho possível, tá ok? Um grande abraço, muito obrigado, valeu!